Olá, sejam bem-vindos a mais uma Millennium Talk. Estamos em direto no Teams através do site millenniumct.pt e hoje o tema é seguros financeiros, mais concretamente soluções duplas. O que são, para quem são e as principais características são algumas das perguntas que vou fazer aos oradores convidados, Miguel Anjos e Pedro Rebordão da AGAs. E no final é a sua vez de colocar as suas questões aqui no nosso chat. Aproveite e classifique este webinar de 0 a 5, sendo 0 mais baixo e 5 mais alto, e escreva o número no nosso chat e assim avalie a sua satisfação com o programa de hoje. Olá Miguel, vamos começar por ti e vamos começar pela definição. O que são soluções duplas? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui, mais uma vez, a falar sobre seguros financeiros. Mas, Rita, antes de explicar o que são as soluções duplas, eu vou começar por apresentar os seguros financeiros que o Millennium, a BCP, disponibiliza e que podem fazer parte deste tipo de investimento. E eu começo pelos unit-links abertos, explicando o que são. E são, enfim, seguros financeiros que visam aplicar as poupanças a médio e longo prazo, mas que se distinguem por disponibilizar diferentes fundos, que chamamos aqui estratégias de investimento, cada uma com um nível de risco diferente. Portanto, de uma forma genérica, pode dizer-se que os unit-links abertos são particularmente destinados a clientes com alguma tolerância ao risco e que pretendem um produto com maior potencial de rentabilidade. Mas como têm diferentes níveis de risco, isto permite aos clientes escolher aquilo que melhor se ajusta a cada perfil, e ao seu perfil em particular. E, para além disso, permitem também oferecer diferentes estratégias de investimento, permitem também que o cliente possa mudar de estratégia de investimento ao longo do seu contrato. É também uma forma de investir em diversos tipos de ativos financeiros e até geografias, utilizando apenas um só produto. Mas existem outro tipo de seguros financeiros que eu vos queria apresentar, nomeadamente os seguros de capitalização. E o que é que são os seguros de capitalização? Bom, os seguros de capitalização são uma outra forma de seguros financeiros, mas agora dirigidos a investidores mais conservadores e caracterizados por terem também o seu capital e, por vezes, também um rendimento mínimo garantido. Portanto, são seguros financeiros que trazem a segurança, a previsibilidade num momento de incerteza, quer presente, quer futura. E porquê? Bem, em primeiro lugar, porque têm garantia de capital investido, por vezes a todo momento, ou pelo menos no final do contrato. Portanto, aqui não há incerteza. E adicionalmente, e muitas vezes, tem uma taxa de juros para pelo menos uma parte do prazo. E em relação à fiscalidade, também muito competitiva, eu já falarei um pouco mais à frente. Portanto, juntando estas duas componentes, conseguimos disponibilizar uma solução que simultaneamente pode tirar partido das oportunidades de subida dos mercados financeiros, mas que tem pelo menos uma parte do capital totalmente garantido. Este tipo de soluções tem-se mostrado muito importante num ambiente tão volátil como aquele que temos vivido hoje em dia. Não é? E porquê? Porque com os duplas estamos a ir de encontro a soluções que juntam, digamos assim, o melhor de dois mundos. Porque permitem àqueles que normalmente são mais avessos ao risco, mas que procuram remuneração, ficarem disponíveis para experimentar novas soluções, que, embora, de facto, envolvendo aqui mais risco, também têm um maior potencial de retorno, desde que disponíveis para investir a prazos mais longos, mas sempre com alguma segurança. E quais é que seriam os investidores a quem se destinariam, digamos assim, estas soluções duplas? Bom, portanto, já um bocadinho aqui em síntese, eu diria que este tipo de soluções duplas, combinando diferentes seguros financeiros e seguros até de vida, são mais adequados aos investidores que habitualmente procuram aplicações mais conservadoras, mas que estejam disponíveis para investir uma parte do seu capital em seguros unit-link com maior risco, mas também com maior potencial de rendimento. Que aceitem
investir também aqui em prazos mais longos, mas em produtos que permitem resgates antecipados a qualquer momento. E também, já agora, para aqueles que querem juntar uma vertente mais financeira, nomeadamente a salvaguarda do património, com uma componente de proteção à família, que, por exemplo, permita duplicar o capital em caso de morte e, desta forma, salvaguardar a situação da família. Eu concluiria, enfim, falando aqui de um tema que acho que também é muito importante e relembrando as vantagens dos seguros, as vantagens fiscais dos seguros financeiros, destacando aqui 4 pontos. Em primeiro lugar, e um que é particularmente relevante, que é a tributação dos rendimentos, que é muito mais reduzida. Em particular, no caso dos PPRs, cuja taxa poderá ser de apenas 8%. Mas também em todos os outros seguros de vida financeiros têm uma taxa mínima muito inferior à taxa normal, que, relembro, é de 28%. Acresce ainda também a possibilidade de livre designação de beneficiários, sem necessidade de testamento, que combina muito bem com esta questão final, que é a total isenção de imposto de selo nas transmissões por morte, e que permite, e eu dou só sempre este exemplo, que, por exemplo, os tios possam deixar aos sobrinhos o capital deste tipo de aplicações em caso de morte, mas em caso estejam vivos no final do contrato, o seu usufruto é sempre do seu titular. E, portanto, estas eram, enfim, as principais notas que tinha para vos transmitir sobre como investir em soluções duplas e em seguros financeiros. Obrigada, Miguel. Pedro, vou-te passar a palavra e quero que me digas qual é que é a importância destas soluções duplas como investimento. Olá, Rita. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente nestes webinars. Antes de mais, queria só definir uma coisa que nós não temos às vezes a noção, é que para nós um bom investimento nem sempre é igual à visão das outras pessoas. E também um investimento arriscado poderá ter uma visão diferente, que varia de pessoa para pessoa. E por isso, para termos uma oferta de produtos no Millennium BCP, é necessário definir o perfil do investidor. E o perfil do investidor é a conjugação de vários fatores, um deles a experiência, o facto da pessoa conhecer os riscos e conhecer o tipo de produtos que está a investir. Outro deles é o horizonte temporal, o objetivo pelo qual nós queremos atingir, e dando um exemplo, um jovem que faz agora os seus primeiros investimentos terá um horizonte temporal muito mais longo e, portanto, poderá estar predisponível para investir em produtos com mais risco. E depois, um terceiro fator é a tolerância ao risco, que varia para cada um de nós, sobre a capacidade de tolerar variações diárias elevadas ou não para este tipo de produtos. Identificando este perfil de investidor, e em quase todos os seguros financeiros, a pensar nestes diferentes perfis de investidor, temos uma oferta alargada de produtos com diferentes níveis de risco. Normalmente variam entre 3 níveis de risco ou 5 níveis de risco, e estes riscos, o que estamos a falar destes riscos, são uma combinação de ativos que todos juntos, historicamente, têm uma pequena ou média ou alta volatilidade. Para dar um exemplo, um produto, um seguro financeiro que tenha um risco baixo, é natural que esteja composto com ativos que no passado comportaram-se sempre com pequenas variações. Importa salientar quais são essas variações, mas a título de exemplo, um produto que tenha um risco baixo, se calhar teria uma variação diária, uma variação anual, se calhar de 5%, para baixo, para cima. E, portanto, onde é que eu queria chegar? É que os duplas permitem ligar estes diferentes perfis de risco porque têm uma componente de capital garantido.
facto de eu ter 50% a 75% de capital garantido e até de uma taxa, faz com que o investimento na sua globalidade não é um produto de elevado risco. E até permite a um investidor que às vezes não está confortável com investir num seguro que tenha um perfil de risco médio ou um risco elevado, o facto de ter o capital garantido em parte do investimento, se calhar sente-se mais confortável para investir num perfil que não é normalmente onde investe. E o facto de fazer isso acaba por melhorar o seu investimento ao longo do tempo. E tenho aqui um gráfico que separa os diferentes tipos de produtos, a sua evolução ao longo do tempo. Um seguro de capitalização, que é um produto que tem capital garantido ao longo da vida do produto, que tem uma taxa garantida, do qual a gente desconhece a maior parte das vezes, mas o seguro acaba por se comportar como um depósito a prazo. E depois temos o Unit Link aberto, que é um produto de risco, que varia, que tem muita volatilidade, que anda ao sabor do ciclo económico e dos mercados financeiros, mas combinando uma solução dupla com os dois, temos uma suavização dos retornos, temos uma melhoria, especialmente do comportamento do produto do Unit Link aberto, porque combinado com o capital garantido acaba por não dar tanto, mas tem menos volatilidade. Portanto, as soluções duplas são um ótimo investimento que serve todo o tipo de investidores com os diferentes perfis de risco. Fica só, importa salientar só o que está dentro dos seguros financeiros, com os diferentes perfis de risco. Os seguros financeiros têm uma combinação de ativos, ele é diversificado nas diferentes classes de ativos, tem ativos que têm retornos baixos, potenciais retornos baixos, mas riscos baixos, como os depósitos à ordem, os depósitos a prazo, e depois vai tendo também obrigações de governos, papel comercial, que são ativos que proporcionam um retorno superior e que têm um risco superior. E depois, terminando com as ações, que têm também um mix de ações, depende do perfil em menor ou maior escala, que tem um maior potencial de retorno, mas tem também um maior risco. Para além da distribuição das diferentes classes de ativos, tem também uma grande distribuição geográfica. Portanto, independentemente do produto ser de perfil de risco baixo ou risco alto, ele tem uma diversificação geográfica nas grandes componentes de ações, tem uma distribuição geográfica nas obrigações, inclusive tem uma separação e um investimento entre dívida de governos, dívida de empresas, riscos com ratings, empresas com ratings diferentes, tem investimentos em alternativos e até tem depósitos. Por isso, no caso dos seguros financeiros, eles têm uma distribuição geográfica por diferentes classes de ativos e por isso é que, investindo numa solução dupla com o Unit Link aberto, é um investimento diversificado, seguro e atrativo. E passava a ti, Rita. Obrigada, Miguel. Eu penso que já abordámos muitos pontos interessantes com as vossas respostas e vamos então agora dar voz a quem nos está a seguir em direto nesta Millennium Talk e vamos passar a palavra aos nossos clientes. Já temos aqui algumas questões que eu passo a colocar. No caso dos Unit Linked, em caso de quebra da banca ou da seguradora, esse capital está seguro? Miguel, eu penso que esta pergunta seja para ti. O capital, não sendo garantido, é investido de uma forma muito diversificada e, portanto, permite dar alguma segurança no sentido em que nós não investimos apenas num determinado tipo de ativos que a qualquer altura são mais atraentes ou atrativos, mas investimos de uma forma muito diversificada, portanto, mesmo em caso da queda, digamos assim, das seguradoras ou dos bancos,
ele está muito diversificado para que não está exposto ou demasiado exposto a um único risco e, portanto, sofrer com a queda, digamos assim, ou o impacto, como aliás até vimos recentemente, enfim, assistimos ao vivo e a cores ainda há muito pouco tempo a movimentos muito fortes nos mercados e ainda assim isso não trouxe consequências e muito menos a perda do capital investido neste tipo de aplicações. Portanto, precisamente porque há aqui regras de segurança muito importantes que passa essencialmente pela diversificação, quer no nível de ativos, quer até a tal diversificação que eu há pouco estava a falar, geográfica também. Passamos aqui para a próxima questão. Já sabe, se tem uma questão ou alguma dúvida, coloque no nosso chat e o Miguel e o Pedro respondem aqui em direto. A próxima questão diz então o seguinte: bom dia, em caso de morte da pessoa segura, mantém-se a penalização de reembolso antecipado, caso o óbito ocorra no período em que essas comissões existam? Acho que vou pedir outra vez ao Miguel. Miguel. Não, de facto não. A penalização será a mesma morte, digamos assim, não há, digamos, qualquer penalização por morte e, portanto, nesse caso terá que se pagar o capital que estiver acumulado, enfim, nas diferentes aplicações sob a forma de seguros financeiros. É isso que pagaremos, não há qualquer penalização nessa situação, digamos assim. Sendo ainda, relembrava mais uma vez esta questão, que nesses casos está também isento do chamado imposto de selo, que é aquele imposto que mais ou menos substituiu o imposto de transmissões por morte e, portanto, não há nem sequer há lugar a pagamento de impostos. Pedro, agora vou-te colocar uma questão minha que eu tenho aqui alguma curiosidade. Eu estou quase a chegar à reforma. Deveria estar no perfil de baixo risco? Sim e não. Por estar a chegar à reforma, é natural que as pessoas queiram ter esse valor mais protegido e não estão dispostas a aceitar, a tolerar a volatilidade na carteira. E, portanto, sim. Não, porque nós temos ainda um horizonte temporal de investimento grande, porque à partida ainda vamos viver mais 15 anos, pelo menos, e, portanto, é um horizonte temporal muito longo e não faz sentido estar no perfil de baixo risco. Agora, sim e não, conjugado é uma decisão pessoal de cada um, estar com esta tolerância ou não às volatilidades dos mercados. Por falar nisso, depois de um ano negativo que tivemos em 2022, para os perfis de baixo risco, qual é que é a expectativa para este ano? Essa para mim também. Essa é a pergunta número 1 que eu recebo muitas vezes. Só para fazer um enquadramento, nós tivemos taxas de juros zero por muitos anos, tivemos depois a pandemia e a guerra, os mercados, os bancos centrais tiveram que reposicionar as taxas de juros para um valor que era normal há uma década atrás, portanto o Banco Central norte-americano subiu as taxas em 4,75, o Banco Central Europeu quase 3,5, veio de menos 0,5 para 3, portanto foi um ajuste em 12 meses, precisamente 12 meses, muito violento. Os perfis de baixo risco foram os mais penalizados, porque as ações não caíram tanto como as obrigações caíram. É natural que, a partir de agora, retome alguma normalidade, até porque parte do efeito da inflação já está contido. É natural que começamos a viver outra vez com taxas de juros normais, face a uma década atrás. E por isso é natural que, se calhar, ao fim de 2 anos, 3 anos, conseguimos recuperar o retorno negativo do ano passado, simplesmente porque temos retorno agora nas obrigações, coisa que não tínhamos durante muitos anos. Portanto, eu diria que, se não tivermos mais nenhum choque de inflação, que não vemos por agora, se calhar 2, 3 anos é o tempo médio para recuperar das perdas do ano passado. Passamos então à próxima pergunta, que diz o seguinte: é possível fazer reforços e ou entregas pontuais nas soluções duplas? Miguel.
Neste momento é só possível fazê-las, sim, na componente de unit link aberto. Portanto, a componente de capitalização tem um prazo fixo e os investimentos são feitos com esse horizonte temporal do início, normalmente 8 anos, ou às vezes 10 anos, enfim, pode variar um pouco. Mas a componente de capitalização tem um horizonte temporal mais ou menos fixo e, portanto, não é possível fazer reforços. No caso dos unit links abertos, que têm normalmente horizontes temporais muito mais longos, sim, é possível sempre fazer reforços ou mesmo até fazer simultaneamente entregas programadas, se quiser. Passamos à próxima questão. O beneficiário em caso de morte pode ser um menor e, se sim, pode garantir-se que apenas tenha acesso a esse capital quando tiver 18 anos, podendo o capital ficar a rentabilizar até à data da maioridade do beneficiário? Miguel, vou-te pedir ajuda. É uma questão um pouco mais jurídica do que propriamente dos seguros. De facto, em caso de falecimento e sendo o beneficiário menor, a seguradora terá que pagar na conta, digamos, que for aberta em nome do menor, enfim, e alguém terá que ser nomeado, enfim, como tutor pelo tribunal, etc., para garantir a gestão desse capital até à maioridade desse menor e, portanto, garantir a boa gestão desses valores que são detidos ou em nome, são geridos em nome do menor. Portanto, na prática significa que nós teremos que pagar o valor à data da morte, portanto, em caso de morte da chamada pessoa segura, para o menor. No entanto, ele precisamente por ser menor, terá que ser, o dinheiro terá que ficar, digamos assim, numa conta a ser gerida pelo aquilo que for nomeado o tutor legal desse menor até à sua maioridade, e essa pessoa é obrigada, digamos assim, a gerir esses bens, enfim, como um bom gestor, um bom e prudente gestor, digamos assim, e fará as melhores aplicações que encontrar, mas dentro desse princípio de salvaguarda do património desse menor. Pedro, o perfil de baixo risco pode ter variações negativas? Sim, o perfil de baixo risco, como diz, é de baixo risco, mas não é de risco zero. E o que, infelizmente, alguns clientes descobriram é que os perfis de baixo risco, às vezes, têm performances negativas e, como no ano passado, que só acontece uma vez, se calhar, em 100 anos, tem uma performance até para lá do que era expectável. Portanto, sim, tem performances negativas, mas deveriam ser performances de variações pouco negativas, mas podem ter negativas. Muito bem. Porquê é que os investimentos em obrigações, por vezes, apresentam retornos negativos? Pedro, esta também é para ti. É a mesma, está relacionada com a pergunta anterior. As obrigações pagam um cupão, como os depósitos a prazo, mas também têm um preço. E cada vez que as taxas de juros sobem ou descem, esse preço oscila para acomodar as taxas de juros atuais. E por isso, o que aconteceu, outra vez, no ano passado, foi que quem investiu em 2021, 2020, investiu em obrigações que na altura as taxas de juros eram nulas, as taxas de juros subiram e, portanto, as obrigações tiveram que variar pelo preço e o preço é que gerou as variações negativas das carteiras. Passamos à próxima pergunta. Miguel, há algum valor mínimo para aplicar nos produtos, portanto, da subscrição? Há, assim, no caso das soluções duplas, sim, normalmente os valores serão na casa dos 3.000 euros, mas nos produtos Unit Link individualmente os valores são muito mais baixos, portanto há aqui diferenças, porque as soluções duplas são um bocadinho vistas como um investimento de médio e longo prazo, em que o valor investido digamos, é isso mesmo, é um investimento, portanto é um valor significativo
para se iniciar. No caso dos unit links abertos, que permitem, há pouco estava a falar de entregas regulares, basta dizer que as entregas regulares são a partir de 30 euros. Portanto, aí a lógica é um bocadinho diferente, é uma lógica de poupança e não uma lógica de investimento. E, portanto, sim, temos diferentes valores conforme a lógica for de investimento, em que normalmente são valores mais elevados, ou conforme for apenas uma lógica de poupança ao longo do tempo, em que os valores são bastante baixos, começam nos 30 euros. Agora, perdão, é possível ter parte do capital em acumulação e parte em distribuição? Miguel, penso também é contigo. Parte em acumulação e parte em distribuição. Eu imagino que seja, que se pretenda dizer que é, enfim, fazendo resgates regulares, digamos assim. Quer dizer, na verdade, pelo menos, este tipo de produtos permitem sempre fazer resgates parciais e, portanto, existe a possibilidade de se investir e depois fazer resgates parciais ao longo do prazo do contrato, não é? Não é talvez o produto mais adequado porque não há aqui nenhum mecanismo, digamos assim, automático nas soluções duplas para fazer esse resgate, portanto, um em acumulação e outro em desacumulação quase. Para isso temos outras soluções, com certeza, e essas sim mais preparadas para essa tal fase mais de desacumulação. Aqui a lógica é mesmo, como há bocado dizia, de investimento, portanto é mesmo aplicar um capital para estar um conjunto de anos aplicado e não tanto na fase já mais posterior em que as pessoas poderão querer ir tirando também um bocadinho do seu capital todos os anos. Aí sim teremos outras soluções, mas não são as soluções duplas. Miguel, e onde é que eu posso consultar estes investimentos? Bom, isso é muito fácil hoje em dia, graças às chamadas novas tecnologias, que já não são tão novas como isso, facilmente através da app do próprio Milênio, BCP, é possível consultar quer a sua carteira, quer, por exemplo, em alguns casos, as cotações, se for necessário, as cotações dos unit links abertos, porque os unit links abertos têm uma cotação, os seguros de capitalização, como têm capital garantido, não há cotação, portanto isso não faz sentido, mas essencialmente e sinteticamente para consultar a minha própria carteira, quanto é que eu tenho investido, é muito fácil, basta através da app do próprio Milênio BCP, e no caso permitirá também consultar as cotações, se for essa a dúvida, consultar as cotações também ao longo do tempo. Miguel, eu vou continuar contigo, mas não é nenhuma sagra, é só mesmo que tenho aqui algumas dúvidas. Imagina, falámos há pouco de resgates, e se inesperadamente eu precisar do dinheiro que estiver investido nesses produtos, como é que eu faço para ter o dinheiro de volta? Bom, estes produtos caracterizam-se essencialmente pela facilidade, digamos assim, de poder aceder ao montante a qualquer momento, sem haver qualquer entrave, digamos assim, a esse resgate. Neste momento, geralmente é necessário, basta só fazer o pedido ao banco, é simplesmente dirigir um pedido de resgate. Posso pedir quer um resgate parcial, quer um resgate total, não é? De qualquer uma das componentes destas soluções duplas e, portanto, basta só fazer esse pedido e o valor será acreditado na sua conta. Estamos mesmo na reta final, portanto, se tiver alguma questão, aproveito porque estamos mesmo no final. Miguel, eu sei que tu há bocado falaste nas entregas adicionais, mas podemos fazer mais entregas adicionais para além das que estão programadas? Podemos sim, sempre na componente, como eu disse, de unit link aberto. Portanto, em qualquer momento, além das entregas programadas, que pode ou não é obrigado a ter, quer dizer, pode ou não ter, se quiser fazer faz, mas em qualquer momento pode também nos unit links abertos fazer subscrições adicionais, portanto reforços, como nós costumamos usar a expressão, pode sempre fazer qualquer valor de reforço, também a partir do mesmo montante, os montantes são muito baixos e portanto poderá sempre fazer um reforço em qualquer momento na componente do unit link aberto. E agora, o que acontece ao detentor de unit link aberto se a seguradora tiver problemas ou desaparecer?
Quem é que quer responder esta? Miguel ou Pedro? Eu posso ser. É a mesma questão, ou é muito parecida com a questão que já tinham colocado há pouco. E que eu estava a explicar é que, mesmo nessa situação mais extrema, há uma atitude que salvaguarda os investimentos dos clientes, que é o facto de nós estarmos a fazer os investimentos de uma forma muito diversificada, isto é, não há aqui colocação, enfim, é aquele velho princípio de não colocar os ovos todos no mesmo cesto, ou, aliás, não ter apenas um ovo, neste caso não investir apenas no ovo, mas diversificar e colocar vários ovos no cesto. Ou seja, o que nós fazemos é só simplesmente isso, é diversificamos muitíssimo os investimentos, de forma a não estarmos expostos a nenhuma empresa ou nenhum setor em particular. Diversificamos também do ponto de vista geográfico, quer dizer, não estamos só expostos à Europa, ou só expostos aos Estados Unidos, ou outra geografia qualquer, e desta maneira conseguimos garantir que, mesmo nas situações mais extremas, os capitais estão em segurança. Aliás, e há pouco também dei esse exemplo, e volto a relembrá-lo, nós vivemos exatamente um período de grande instabilidade há muito pouco tempo, com problemas muito significativos em bancos muito relevantes, nomeadamente no caso europeu, e ainda assim este tipo de produtos não foram minimamente afetados, quer dizer, naturalmente que a evolução do mercado naquela altura teve um impacto negativo nas performances dos produtos mais expostos aos riscos, mas qualquer uma das componentes das soluções duplas não tiveram, nem foram, como se viu, afetadas significativamente por aquilo que aconteceu, e portanto isso mostra que esse tipo de aplicações está essencialmente investidas de uma forma que garante alguma segurança, e portanto o risco é de haver aqui alguma evolução nas rentabilidades, menos desejadas, mas não é o risco da perda da totalidade do capital, como as pessoas poderão estar preocupadas. Obrigada aos oradores convidados, Miguel Anjos e Pedro Rebordão, da AGEAS, pelos esclarecimentos, e obrigada a si que assistiu e participou neste webinar dedicado a seguros financeiros, soluções duplas. Aproveite e classifique este webinar de 0 a 5, sendo 0 mais baixo e 5 mais alto, e escreva o número no nosso chat e assim avaliar a sua satisfação com o programa de hoje. Tenha a continuação de um ótimo dia.